Fala galera, saudações vascaínas, vamos aí trazer mais um conteúdo do nosso Vascão, pós-jogo, né? Depois de um empate milagroso aí no finalzinho do jogo, o Vasco conseguiu empatar aí contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, jogando fora de casa. Um jogo horrível, né, do Vasco, acho que o pior jogo do Rafael Paiva, na minha opinião. Vamos acompanhar as análises aí do SBT Esporte Rio, dos donos da bola e também do Sport Center. Vamos deixar os créditos aí para os canais. De antemão peço que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para que mais vascaínos aí recebam o nosso conteúdo. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Depois tem algo quase que inédito, Breler, que é um cruzamento do Piton para o Verratti marcar. Essa jogada aí o torcedor vascaíno acostumou a comemorar na temporada, mas sofreu muito ontem. Foi um atropelo do Atlético Goianiense. E duas jogadas em que a defesa do Vasco salva em cima da linha. Mais de 20 finalizações. Né? Salvando essa. Não, 26 finalizações do Atlético Goianiense. Acertou pouco o alvo, é verdade, mas o Emiliano Rodrigues foi feliz ali de marcar 1-0 no começo do jogo e poderia ter sido mais, Bruno, pela contundência do Atlético Goianiense e a falta de argumentos do Vasco. Felipe Coutinho novamente como titular, mas muito marcado, sofreu 4 faltas, dificuldade do Vasco de encontrar jogo além dos pés do Coutinho e sofreu bastante, poderia ter saído até com a classificação encaminhada, mas o Vasco consegue encontrar um gol e mais um cruzamento do Piton para a finalização precisa do Verratti, artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols, estava há 5 jogos sem marcar, mas voltou na hora certa para garantir um empate precioso para o Vasco pelas circunstâncias do jogo. Aí o Maguinho acaba expulso por essa agressão ao Verratti no final, uma joelhada que o Verratti sente. Nem tinha bola ali, né? Uma confusão ali no fim do jogo por causa desse vermelho, mas o Vasco precisa agradecer por esse empate, não jogou para isso. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, eles vão se enfrentando então em grandes jogos, mais posse de bola, mas olha o número de finalizações, aquele que você tinha destacado, Breler. 26 é muita coisa, hein? As finalizações certas, as grandes chances criadas, ações na área do rival, 51. A gente ouve então personagens deste empate. Não tenha dúvida que hoje nós fizemos um grande jogo, muito forte no primeiro tempo. O Atlético foi um time envolvente, que teve volume, que criou inúmeras oportunidades de gol, mas acabou pecando na finalização, né? E acabou no final do jogo sendo muito castigado aí em função do gol do Vasco. Realmente a gente não se encontrou no jogo, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? O contexto do nosso quarto jogo fora seguido, realmente a gente está muito desgastado, né? Mas a gente veio com a ideia de tentar jogar. Se tem algum ponto positivo é o quanto a gente foi forte defensivamente, né? Para proteger a nossa meta, o nosso gol, e realmente o nosso jogo hoje não encaixou, não fomos bem. Roberta Barroso conosco então para comentar e para trazer as informações, claro, do empate fora de casa do Vasco da Gama. 1-1, né? Apesar do número de finalizações, altíssimo número de finalizações sofridas, mas o Vasco com agora a chance de decidir em casa, Roberta. Oi, Bruno, verdade. Boa tarde para você. O torcedor hoje acordou aliviado, mas muito preocupado com a atuação do time ontem. O Vasco não jogou bem, o próprio treinador reconheceu isso, o técnico Rafael Paiva, e muitos torcedores falando que o Vasco saiu no lucro com esse resultado, que teve que contar com a sorte. Nessa partida, o Atlético Goianiense sai com esse sentimento amargo de que poderia ter vencido, poderia ter saído com uma boa vantagem, várias chances criadas e desperdiçadas. Fez o gol logo cedo, com uma falha coletiva também ali da defesa do Vasco, mas ali aos 42 minutos, a dupla Verratti e Piton apareceu. O Verratti pegou ali de voleio, marcou, e o artilheiro agora da Copa do Brasil com 5 gols marcados. Ele que vivia aí um jejum de 5 partidas, marca mais uma vez em um jogo decisivo, e o Vasco então
vai vivo para essa partida fora de casa, terça-feira que vem, em São Januário. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer, então, avança para as quartas de final da Copa do Brasil. E o Vasco não chega às quartas de final da competição desde 2015. Então, o torcedor querendo muito esse resultado e vai fazer a diferença também lá em São Januário. O time é muito forte quando joga em casa. Vale a gente trazer que antes dessa partida de volta pela Copa do Brasil, o Vasco entra em campo sábado, encara o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Na competição vem de 2 derrotas, com esse resultado agora na Copa do Brasil, então não vence há 3 partidas. O Vasco em busca da recuperação, mas o torcedor ainda muito preocupado, chateado com a atuação do Vasco no jogo de ontem. Bruno. Obrigado, Roberta. Por que essa atuação, hein, Breiler, do Vasco, assim, esse sufoco todo? O Marra tinha destacado, olha, apesar do Atlético Goianiense ser o último colocado, o Vasco vai ter um jogo difícil. Eu não imaginava que seria tão difícil assim. E teve. O Atlético Goianiense finalizou mais. O Atlético Goianiense no primeiro tempo teve muitas oportunidades de fazer até um placar maior. E o Vasco, se a gente comparar o Vasco de 2 semanas, quando também jogou contra o Atlético Goianiense pelo Brasileiro e jogou melhor, era um time diferente, um time com mais jogadores no meio-campo. Ele ainda optava pelo Praxedes ali para preencher mais. Agora, com o Felipe Coutinho, precisa buscar o melhor encaixe para ele. O Coutinho ainda não está no ritmo ideal, na sua melhor condição física, mas aos poucos o Paiva vai ter de repensar o time para ele. Mas ontem sofreu muito, perdeu o meio-campo. No segundo tempo ele tenta ali, vai com o Payet jogou pouco tempo ali com o Coutinho, nem conseguiram se conectar durante o jogo, mas foi um Vasco com muita dificuldade a partida inteira. Realmente precisa agradecer pelo resultado, porque o desempenho foi muito abaixo. É o Vasco que está numa fase de oscilação, os últimos resultados não foram bons, mas com circunstâncias específicas, fora de casa contra o Atlético, fora de casa contra o Grêmio num campo impraticável, mas ontem o time poderia ter produzido mais. De fato, está com uma boa situação ainda para decidir em São Januário, mas precisa evoluir e evoluir principalmente no aspecto criativo. Agora tem 2 jogadores de volta que acrescentam muito nessa fase de criação e o Vasco precisa aproveitá-los melhor, que é o Coutinho e também o Payet como opção. Mesmo como opção no banco, o Paiva pode tentar outros cenários para fazer com que a bola chegue melhor no Verratti, não só por cruzamentos do Piton, como foi a jogada do gol ontem. Goianiense e Vasco. Fernandite, o que tu achaste desse guri? Eu achei que o Vasco saiu num lucro no primeiro tempo. O Vasco não conseguiu se encontrar defensivamente, não conseguiu encaixar o que tem feito de melhor, é se defender bem e sair no contra-ataque com o Adson e com o David pelos lados do campo. A gente ainda não viu... O Felipe ainda não teve, né, espaços para poder criar. O Vasco não conseguiu jogar bem nos jogos em que ele conseguiu ser titular. Acabou prejudicando o rendimento do Felipe Coutinho. Tem uns enzos aí comparando o rapaz que está em campo com o desempenho do Vasco. O desempenho do Vasco tem sido ruim coletivamente. E isso Mas não se esperava um atrapalhando. pouco mais dele nesse início? Não. Você acha que é um processo natural? É um processo totalmente natural. Porque ele é muito acima da média, Nando. É óbvio. E, GV, o Felipe Coutinho sempre foi diferente onde? Perto do gol. Sim. E o Vasco, nesses últimos jogos, tem ficado muito longe do gol. E o que dificulta o trabalho do Felipe, que tem que se desgastar fisicamente para marcar. E isso acaba atrapalhando o rendimento de um jogador que é tecnicamente muito diferente. E aí acaba ficando ruim para o Felipe desenvolver. Quando o Vasco não consegue jogar bem tecnicamente, atrapalha o jogo do Felipe Coutinho muito longe do gol. Melhorou no segundo tempo, mas não conseguiu equilibrar a partida. O Atlético ainda foi mais eficiente. O Shailon encontrou um espaço para se movimentar atrás dos volantes do Vasco, que teve 2 oportunidades incríveis de fazer o gol. Eu estava acho que você está também num grupo que o pessoal estava falando hoje sobre esse jogo, muita gente achando que o Atlético Goianiense foi superior ao Vasco, poderia ter saído com a vitória nesse primeiro jogo. Eu não sei, eu estou meio na dúvida. Foi melhor. Muito melhor. Não, o primeiro tempo foi. Não. Mas o jogo como um todo não foi um jogo bom. Eu, particularmente, não gostei. Jogo disputado, mas não teve mas muito talento. Foi muito brigado, mas não foi muito jogado. Isso é apertada, a grama meio fofa, sei lá. Pode ser também, mas observando os melhores momentos, a gente vê que quem teve mais oportunidade foi o Atlético. E mesmo assim, esses melhores momentos também não foram melhores. Não, de chance clara deve ter 2. A produção ficou meia hora para achar esses lances ali para botar. Exatamente. Mas assim, GV, eu acho que esse ponto, na verdade não, né? Esse empate com o fato do Vasco não ter vindo para o Rio de Janeiro com desvantagem é extremamente importante.
Até pelo que se desenhou o jogo ontem. Quando o Vasco empata, já na reta final do jogo, o Atlético Goianiense estava mais próximo de fazer o segundo do que o Vasco do primeiro. Só que o Vasco tem uma dupla que é absurda, que é Piton e Verratti. É surreal como esses caras se entendem. Como o Piton consegue achar o Verratti em todos os jogos. O Verratti tem pelo menos 2 oportunidades provenientes de jogadas saindo dos pés do Piton. E assim, eu já perdi as contas de quantos gols do Vasco foram gerados por uma assistência do Piton, uma cabeçada ou uma finalização, seja ela qual for, do Verratti. É uma dupla que precisa estar cada vez mais afiada. Porque quando você não tem um Felipe Coutinho jogando bem, quando você não tem um coletivo indo bem, individualmente, ali talvez um outro jogador que tenha tido uma atuação melhor. Mas se a gente for olhar o contexto geral, individualmente o Vasco também não foi bem, você ter esses 2 caras que se conectam é fundamental. O Plínio Souza, nosso telespectador, mandou aqui a IGV, exatamente o que você acabou de falar. Um lance pro Everton bater o tiro de meta. Ele leva mais de 35 segundos. É mais de meio minuto, cara. Ele fala com o juiz. Um lance, acho que a Raíssa Simplício que postou em collab com o Paparazzo. E o Plínio mandou pra gente. Falou, bota aí, agora já falamos de Malvadão. Mas é isso, amanhã a gente mostra como o Palmeiras praticou antijogo ontem. Voltando pro Vasco, Nando. Eu não sei se esse 1-1 foi pior. Porque se o Vasco perde o jogo de volta semana que vem, ia ser outro mindset, outra mentalidade. Esse empate pode deixar aquele jogo mirranca, aquele jogo embolado pro jogo de volta. E eu não sei. Eu tô preocupado eu tô mais preocupado com o Vasco do que com o Botafogo. Pra passar de fase na Copa do Brasil. Até pelo que as equipes vêm mostrando no decorrer do ano. Mesmo o Vasco resolvendo em casa. A dificuldade do Vasco tem sido em construir. Não tem conseguido se encontrar coletivamente, não tem conseguido contra-atacar. Em alguns jogos o Vasco foi aquele jogo de uma bola, né, Flavinho? Isso. Que conseguiu fazer os gols, como esse. Chance clara, foi esse do Verratti. E porque ele teve uma plasticidade para poder chutar essa bola. E a gente falou do cruzamento do lateral do Bahia pro Cauli, esse cruzamento do Piton também, no ponto futuro, entre zagueiro e goleiro. É interessante também a gente dizer que dá moral para esse cara. Ninguém melhor do que o Verratti para fazer um gol desse. Sabe por quê? Porque esse cara, para mim, ele é o retrato desse Vasco se reconstruindo. Ele é o retrato do Vasco aguerrido, do Vasco lutador, porque ele é um cara grande, de pouca mobilidade, mas está sempre brigando, dividindo com o zagueiro, se entregando fisicamente ao jogo. E a cara do Carlos Germano. A cara do Carlos Germano. A cara do Carlos Germano e do Popeye também, ele parece um pouco. É a mesma. Aqui, mostra o lance da expulsão aí pra mim, João. Que o cara fez no Verratti. Maguinho. Pô, isso kickbox. Aí, olha no replay. Ele deu uma joelhada. Se fosse o Alexander Barbosa, agora era um cemitério. Se fosse o Barbosa, porque o João falou que a galera do Twitter toda vez fala, estamos a 70 dias sem o GV falar do Barbosa. Pronto, mais um dia, João. Se fosse o Alexander Barbosa ali, não tinha joelho, não tinha nada. Ia ficar mudo. Era caixão e vela preta. Verratti ia ficar mudo, né? Tacada de beisebol na orelha. Na têmpora. Já matava o cara na hora. E, GV, outro ponto importante da gente citar também foi a entrada do Payet. O Payet, quando entra, o Vasco tem uma melhora técnica dentro do jogo. Ele acha o Paulo Henrique do lado direito umas 2 vezes. Vamos ver se o Payet vai, de fato, conseguir crescer e ajudar o Vasco nesse segundo semestre. Esse era o meu ponto. E aqui a Band é um reduto de vascaíno e de botafoguense, né? Sim. E os vascaínos estavam falando isso. O Payet não tá na forma do Coutinho, até porque é muito mais velho. Entra e você já percebe que a galera tá esperando isso do Felipe Coutinho. E ainda não aconteceu. Também, a hora que acontecer é o salto de patamar. Porque o Coutinho é outra prateleira. Mas o torcedor do Vasco tá querendo chegar no dia seguinte e falar, caraca, tu viu? Tu viu o Coutinho? Ele tá doido pra fazer isso. Lucas Pedrosa, o Vasco não fez uma boa partida, mas buscou empate contra o Atlético Goianiense fora de casa. Olha, que loucura, amigos! Rodou. Cuidado com o dragão. Atleticanos e vascaínos voltaram a se encontrar no Antônio Ascioli. Quase 15 dias após o confronto do Campeonato Brasileiro, aquele, lembra, que não cabia quase ninguém, agora a partida válida pela Copa do Brasil. Quem estava dentro e ligado era o Luiz Fernando,
que deu passe na medida para o Emiliano Rodrigues fazer Atlético 1-0. No segundo tempo, após boa troca de passes, o Verratti aproveitou o cruzamento e de voleio empatou. 1-1 Antônio Ascioli. Com o empate, a decisão da vaga para a fase quartas de final da Copa do Brasil fica para terça-feira em São Januário. Mas o torcedor do Atlético sai com sentimento de frustração. Afinal, já são mais de 2 meses sem uma vitória aqui no estádio Antônio Ascioli. Para nós aí, derrota. O Atlético jogou bem. Eu fiquei encabulado porque, igual assim, teve jogo que foi pior. Mas esse aí, nós saímos na frente. O Atlético criou para marcar mais gols, né? Criou, claro. Ele tinha que ter feito pelo menos mais 3, o Atlético. Não teve nada a ver deixar fazer gol. Você não recebeu o presente de aniversário que você gostaria, né? Não. Não, mas... Rafael, eu acredito que não vai passar. Eu acredito que não vai vencer lá o Vasco lá. O Atlético jogou muito bem, dominou o jogo. Esse gol no final aí salvou pra gente definir lá agora em São Januário. E esse golzinho aí no final? Salvou, né? Agora decidi em casa. Esse empate foi a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. A comemoração do Piton e do Verratti juntos, eu tirando foto, vindo correndo aqui. A torcida toda vibrando. Foi a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Cadê isso? Não vai mostrar as canjicas novas? Não? Achei que iam botar a música. Triste. Olha a palavra. Não, de coração. Pelo que aconteceu no jogo hoje, ontem, com o gol do Verratti no final, você tinha que estar sorrindo. Calma. Ah, deixa eu falar uma perguntinha aqui. Eu empato ou é Olodum? Não. Aqui, Cris, por favor. Não, mas peraí. Eu empato ou é Olodum? Aí tu empata, não é nada. Eu empatei fora de casa. Eu vou decidir em São Januário. Dentro de casa. Você empatou no Newton Santos. Corte rápido. Poderia não ser um empate ali, hein, Lucas Pedrosa? Vamos lá. Poderia ser um negocinho bem estranho. Bem pior. Tava sem entender aquele primeiro tempo, Pedrosa. O que aconteceu? Olha, Fernanda, se a gente pode relevar a derrota pro Atlético Mineiro, que é um time melhor do que o do Vasco, se a gente pode relevar o jogo do Grêmio, que não foi jogo, aquilo ali foi uma várzea debaixo d'água, é na lama tudo que aconteceu. Ontem não tem desculpa. O Vasco teve um desempenho tenebroso. O Vasco teve um desempenho terrível, principalmente no primeiro tempo. Completamente irreconhecível. Foi o pior jogo do Rafael Paiva à frente do Vasco da Gama, um time espaçado. Eu falei aqui sobre o David ontem, sobre ele recompor. E assim, o David calou minha boca no sentido negativo, porque ele não conseguiu recompor em nenhum momento. O Adson não fechava na segunda linha também. O Vasco, na saída de bola, estava com muita dificuldade. O Maicon, infelizmente, mesmo sem ter a lesão detectada, ficou fora. E aí o Rojas entrou errando praticamente tudo. Inclusive teve um gol nas costas dele. O Léo Jardim, para mim, naquele momento ali, ele falha no gol, porque era um chute no canto dele. Ele não pode tomar esse gol justamente por ele ser o goleiro de um alto calibre. É um Vasco completamente perdido dentro de campo. O Atlético Goianiense teve chance de fazer 3, 4 gols no primeiro tempo e não seria nenhum exagero. Tanto que o Paulo Henrique e o Rojas salvam uma bola em cima da linha. E quando o Vasco tentava jogar, o que o Atlético Goianiense fazia malandramente? Parava a jogada com falta. Para vocês terem a noção, isso são números, o Atlético Goianiense fez 13 faltas no primeiro tempo. Venceu e foi avassalador até nisso. Sabe quantas faltas o Vasco fez? 0. O que mostra que o Vasco não entrou ligado no jogo, não conseguiu entender, não teve leitura e hoje não tem desculpa. O gramado estava bom, estava tudo certinho, o time do Vasco praticamente todo titular. O Felipe Coutinho era o único jogador que ainda tentava ser lúcido de alguma forma, mas mesmo assim, e repito, foi estratégia, ele sofreu das 13 faltas, 4 faltas em cima do Felipe Coutinho. Então o Vasco não conseguiu jogar no primeiro tempo, volta para o segundo tempo da mesma forma. Eu achei impressionante o Rafael Paiva não ter conseguido detectar que o Vasco não teve nenhum tipo de mudança de postura e ele mantém o David, ele mantém o Rojas, o Vasco não se encontra no jogo, ele só vai substituir aos 15, 20 minutos do segundo tempo, quando o Paê entra e esse sim muda um pouco a dinâmica do Vasco, acerta todos os passes, consegue dar um pouquinho mais de ímpeto. Mas mesmo assim, no segundo tempo o Atlético Goianiense continuou sendo superior ao Vasco da Gama. Aí, num lance onde ninguém mais esperava que nada fosse acontecer, já dava a derrota como certa, o Lucas Piton, que faz uma partida ruim, acerta um cruzamento belíssimo para o Verratti e esse sim, merece todas as palmas.
todos os sucessos que a gente poderia colocar para ele aqui, é merecido, porque ele acerta um voleio maravilhoso, empata a partida e consegue um resultado que foi muito melhor do que o desempenho do Vasco. A grande verdade é que o Vasco fez uma péssima partida ontem. Ô, Vene Casagrande, o Piton talvez não foi a sua melhor, passou longe, inclusive, de ser sua melhor partida com a camisa do Vasco. É um jogador muito regular e muito bom, mas ontem não performou no que a gente está acostumado a ver. Porém, quando o cara é o cara, ele pode não estar aparecendo tanto, mas na hora que tem que ser, ele resolve o negócio. Esse cruzamento do Piton, mais uma vez, impecável, hein, Vene Casagrande? É, absurdo, sim. De fato, concordo com vocês que o Piton não fez uma boa exibição com a camisa do Vasco, mas é um jogador extremamente irregular, um dos melhores jogadores do Vasco da Gama, desde a temporada passada, inclusive. E é isso que se espera de um grande jogador, que ele, de repente, faça algo diferente, e ele fez algo diferente. Ele acertou um passe primoroso para o Verratti, e a finalização do Verratti, para quem acha que é fácil, ele faz parecer fácil. A verdade é essa. Que momento vive o atacante vascaíno, um baita jogador, tem que dar todos os parabéns para ele, porque não é uma finalização fácil. Agora, vou ser sincero, embora o Vasco tenha jogado mal, como vocês mencionaram aí, eu acredito na classificação do Vasco dentro de São Januário. Claro. Encarar o Vasco dentro de São Januário é uma das tarefas mais difíceis, independentemente do momento que o Vasco da Gama esteja vivendo. A verdade é essa. Então, assim, embora tenha jogado mal lá, mas aqui no Rio de Janeiro eu acredito na classificação do Vasco da Gama. Só para complementar sobre o Piton chegou à sua 10ª participação em gol na temporada. É absurdo. Isso para um lateral é assustador. Para vocês terem noção, o David, que é ponta, tem o mesmo número de participações. Ô, Lucas Pedrosa, olha só, o Coutinho, o que você achou dessa partida? Ele jogou um pouquinho contra o Atlético Mineiro. Depois começa a titular naquele jogo contra o Grêmio, que aquele gramado não estava bacana pra gente fazer alguma avaliação do Coutinho. Sim. Eu, de coração, acho que tá cedo a gente tentar colocar o Coutinho Potes. Já foi bem, não foi bem. Fez isso porque ele tá se readaptando ao futebol brasileiro, muitos anos fora daqui. É diferente sim, um monte de coisa diferente. Se é melhor ou se é pior a gente não sabe, mas é diferente. E Pedrosa, eu queria que você falasse um pouco da partida dele. Já entendeu que o adversário tentou parar o Vasco no Coutinho. Como será uma próxima estratégia para o Rafael Paiva, na sua opinião? Eu queria que você falasse também do Coutinho um pouquinho. Olha, é claro que individualmente ele não fez uma grande partida, mas qualquer avaliação negativa é precoce em relação ao Felipe Coutinho. Ele teve 23 minutos contra o Atlético Mineiro, ele teve 45 minutos num pasto contra o Grêmio e agora ele teve de fato um jogo completo. Agora, para quem assistiu a partida, sabe que no primeiro tempo ele foi o único jogador que se apresentou para dar um pouco de tranquilidade e foi parado diversas vezes com falta. E em muitos momentos, até mesmo no segundo tempo, quando ele já estava cansado, ele tentava fazer as tabelas e o Vasco ontem estava num dia tão ruim, mas tão ruim, que as coisas não aconteciam. Eu vou citar aqui um exemplo que eu elogio sempre aqui no programa, vocês sabem disso, que se chama Matheus Cocão. Matheus Cocão é um jogador que cresceu muito com a camisa do Vasco da Gama. E ontem ele fez um jogo terrível, assim, assustador, assim como o Hugo Moura também. Tanto que teve uma tabela que o Coutinho conseguiu criar a jogada, tabelou com ele, ia sair na frente para fazer o cruzamento e o Cocão simplesmente devolveu uma pedrada para ele. Então muita calma nessa hora, o Felipe Coutinho nem fez uma partida completa ainda. Tem que lembrar e destacar aqui que o Vasco vem de 4 jogos fora de casa, o Coutinho não pisou ainda em São Januário, então muita tranquilidade, que é um atleta que estava há um mês de férias e mais de 2 meses sem jogar praticamente. Então, para mim, Fernanda, nada alarmante, é um jogador que vai se adaptar naturalmente, vai entrar no seu melhor ritmo, porque qualidade técnica, repito, todo mundo sabe que ele tem. Realmente, rapaziada, o empate aí ficou no lucro aí pro Vasco, né? Um momento de lucidez ali do Piton, que também fazia uma partida ruim, todos estavam fazendo uma partida ruim, a bola nas costas no começo do jogo ali da defesa, toda hora era bola nas costas, principalmente no lado direito ali, no lado do PH, principalmente do Rojas, né? Parecia que estava perdido no campo. O gol que o Léo Jardim tomou também no canto dele, eu vi o replay de câmera lenta, parece que quando ele vai colocar o pé esquerdo no chão, é o momento da batida, é tudo muito rápido e ele já não tem o pé de apoio para voltar. E é uma partida realmente aí que deixou a gente aí com a pulga atrás na orelha, né? Agora a gente vai decidir em casa, em São Januário. O Vasco agora volta a jogar novamente pelo Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver aqui qual é o próximo jogo do Vasco. Contra o Bragantino, em São Januário. O Vasco agora tem a sequência de 3 jogos em casa. Então, contra o Bragantino,
pela 21ª rodada, dia 3 de agosto. E agora, sábado, né? Jogo em cima do outro. Aí volta a jogar pela Copa do Brasil na quarta-feira que vem, em casa contra o Atlético Goianiense. Depois pega o Fluminense. O jogo vai ser no Engenhão. E o mando de campo do Vasco da Gama. E é isso aí, rapaziada. Mais um giro de notícias aí. A repercussão, os comentários aí sobre o empate do Vasco e Atlético Goianiense. Espero que vocês tenham gostado. De antemão, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e curta o vídeo para que mais vascaínos recebam nosso conteúdo aqui. Saudações vascaínas, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.